Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E hoje será a quinta lição que será lecionada. E a quinta lição de hoje, ela traz por título Sonho ou Pesadelo. Então, para dar início à nossa aula de hoje, vamos orar para que o Senhor possa estar abençoando este estudo e que nós venhamos estar com o nosso coração aí aberto para receber a palavra do Senhor. E assim, conhecer mais o Senhor e buscar a Ele sempre, buscar honrá-lo, buscar obedecer os ensinamentos dEle. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, neste momento, Senhor, nós vamos, meu Deus amado, agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor concede a nós. Pai, nós também entregamos os nossos corações diante de Ti, Pai, para que eles sejam, Pai queridos, purificados, para que eles sejam limpos, Pai. Pai, que a Tua palavra, Senhor, o Teu ensinamento neste domingo, nesta manhã, Pai, pouse sobre as nossas vidas, Pai querido. Senhor, nós Te colocamos, Pai querido, as nossas dificuldades perante Ti, Pai, para que o Senhor nos ajude, Pai querido, Senhor, nesta caminhada, para que o Senhor ajude, meu Deus, para que nenhuma dificuldade, nenhum empecilho, Senhor Jesus amado, impeça-nos, Pai querido, de Te adorar, de Te buscar, Senhor Jesus amado Deus, de entregar, Pai querido, o nosso coração, a nossa adoração, Pai querido, verdadeira, a Ti, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, seja exaltado, Senhor, para todos sempre. Senhor, nós Te glorificamos, Pai. Nós Te exaltamos, Senhor Jesus amado, Pai. Senhor, nós Te agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor, pelo Teu ato de amor na cruz do Calvário, Pai, que trouxe para nós o benefício, Pai querido, da salvação, Pai. Obrigada, Senhor, por esse ato de amor tão lindo que o Senhor fez, meu Deus amado, para que hoje, Pai querido, pudéssemos, como família, Senhor Jesus, estar reunidos e estudando a Tua palavra, Senhor, aprendendo mais de Ti, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus amado. Abençoe esse estudo, Pai querido. E nos fortaleça, Senhor, fortaleça a nossa fé, Senhor Jesus amado, Deus. É o que Te pedimos e Te agradecemos para todo sempre. Amém. Glória a Deus, que o nome do Senhor seja exaltado para todo sempre, seja exaltado nas nossas vidas e que nós exaltemos o nome do Senhor a todo momento. Nós devemos ser muito gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, pelo ar que nós respiramos. Louvado seja Deus. Então vamos aí para a nossa lição de hoje. Bom, todo mundo sente o quê? Sente medo de alguma coisa. E sentir medo é algo normal. Como, por exemplo, tem pessoas que têm medo de altura, outras pessoas têm medo de aranhas, outras têm medo aí de falar em público, que mais? Também tem pessoas que têm medo de injeções, a qual eu conheço uma pessoa, meu digníssimo esposo, que tem medo de injeções. Bom, só que essas pessoas, elas não podem deixar o quê? Que esse medo as domine. E nós vamos aprender sobre isso. E o que fala o nosso versículo-chave de hoje, que está lá em Salmos, capítulo 23, no versículo 4, que ele diz assim: Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Então, como nós vemos no versículo, nós não devemos ter medo, deixar que esse medo ele nos domine, porque o Senhor, né, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco sempre, Ele está conosco a todos os momentos. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda. E da mesma forma que nós não devemos deixar que o medo nos domine, também nós não devemos deixar que o pecado domine o nosso coração, que o pecado domine a nossa mente. Nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, infelizmente. Porém, não quer dizer que
porque nós falhamos, porque nós erramos, e porque às vezes pecamos, vamos ter que deixar aqui o pecado que eu cometi, que cometemos aí ontem, seja cometido hoje, que seja cometido amanhã e assim sucessivamente. Porque se isso acontecer, vai fazer com que nós venhamos nos distanciar de Deus a cada dia mais. Então, o pecado, ele vai se tornar aí parte da minha vida, parte da nossa vida. O pecado vai ser um hábito nosso. E esse hábito fará com que cada vez eu me distancie, que nós venhamos nos distanciar de Deus. Infelizmente, vemos que a consequência do pecado, ela é a morte. E nós não falamos a morte física, mas nós falamos a morte espiritual, que nos levará para o inferno se nós andarmos segundo a nossa vontade, segundo a nossa carne, com o desejo de pecar, fazer a vontade que a nossa carne pede. Então se vê que é preciso, é necessário, a busca, é necessário orar, é necessário buscar a Deus, ao nosso Senhor, continuamente, para que isso não aconteça, para que o pecado ele não domine o nosso coração, para que o pecado ele não domine a nossa mente, para que nós sejamos fortalecidos, porque quando nós buscamos o Senhor, nós somos fortalecidos por Ele, e o Senhor ele nos agracia para que nós venhamos estar enfrentando as situações difíceis, nos agracia com graça, com força, para que nós venhamos resistir o pecado, para que nós não venhamos aí ceder ao pecado. Então, nós devemos guardar isso no nosso coração, que devemos buscar ao Senhor, que devemos orar continuamente, buscando ao Senhor continuamente, para que o pecado não domine a nossa vida e assim, por consequência, venha nos afastar do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então agora nós vamos para nossa história de hoje, que aí nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que aconteceu com José, aí depois que os irmãos de José jogaram ele ali no poço que estava ali vazio e seco. E a nossa história, ela está lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 25 ao versículo 35. Então vamos conhecer um pouquinho mais da vida de José. E nós leremos só o versículo aí 25, versículo 26 e o versículo 27, ok? De Gênesis 37. Então vamos ler. Versículo 25, que diz assim: E sentaram-se para comer, de repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Versículo 26. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Versículo 27. Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. E os irmãos concordaram. Então, é isso mesmo que aconteceu. Ali, os irmãos de José decidiram vendê-los aos midianitas. E para entender um pouquinho melhor o que eram aí midianitas e ismaelitas, bom, os midianitas, eles eram aí descendentes de Mídia. Mídia, filho de Abraão, com aí a sua esposa Quetura. Então, os descendentes de Mídia, midianitas, ok? E os ismaelitas, eles eram aí os descendentes de Ismael, que também Ismael era filho de Abraão, com aí a sua esposa Agar. Então, os descendentes de Ismael, ismaelitas.
E os descendentes de Mídia e de Ismael, eles se casaram. Então, talvez explica aí o fato de os negociantes aí a quem José foi vendido, eles serem chamados aí no versículo 25, como nós lemos, de ismaelitas, e depois lá no versículo 28 vão ser chamados aí de midianitas e também de ismaelitas. Então, continuando a história, o ódio por José era tão grande que o maior desejo dos seus irmãos era nunca mais ver assim o rosto de José ou ver José nem pintado. Então eles tiraram ali José daquele poço e o venderam por 20 barras de prata. E se vê que lá se foi José, se foi os sonhos de José ali arrastados pelos camelos e pelos ismaelitas. E daí quando Rúben, que é o irmão mais velho de José, ele voltou e foi ao poço para ver José, ele ficou ali desesperado, pois de não vê-lo ali dentro do poço, como ele havia deixado. E imagina, ele como irmão mais velho, né, ele era responsável pelos seus outros irmãos. Como, por exemplo, eu na minha casa, eu sou mais velha, então eu sou responsável pelas minhas outras irmãs. E até hoje, porque o irmão mais velho, ele tem a responsabilidade de cuidar dos mais novos, ele tem a responsabilidade de ensinar, de ajudar em tudo, de ser o ombro amigo, sabe? Ele tem essa responsabilidade e também tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos mais novos, viu? Então, fique esperto nisso. Então, imagina, Rúben, ele ficou ali desesperado, porque o que ele iria falar para o seu pai quando seu pai perguntasse sobre José? Como ele ia falar para ele que José foi vendido, que eles jogaram José no poço e daí eles não queriam mais ver José e aí pegaram e optaram por vender José? Como ele falaria, como ele encararia o pai falando isso? Ele tinha uma responsabilidade. É só que os irmãos dele ali já tinha tudo planejado, que está escrito lá em Gênesis 37, versículo 31 e 32, que diz assim: Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. E versículo 32. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Então se vê que já estava tudo planejado por eles. E a falsa morte de José, ela foi tão planejada que o pai dele, Jacó, ele não teve aí outra alternativa senão acreditar ali que o filho dele, amado, a qual ele gostava, tinha sido devorado por um animal. Você vê que os irmãos de José, eles estavam tão escravizados pelo pecado, os corações deles ali estavam tão cheios de raiva, tão cheios de inveja, que eles simplesmente optaram em mentir. Eles o que? Eles mataram ali um cabrito e com o sangue desse animal eles sujaram a túnica de José, a qual ali seu pai tinha dado para ele, tinha feito com muito carinho. E eles levaram até o pai essa túnica toda ali suja de sangue para dar crédito na mentira, para que a mentira fosse, se tornasse verídica, se tornasse verdadeira, para que ele, seu pai, realmente acreditasse nessa história. E foi o que aconteceu. Assim, infelizmente, né, o pai acreditou nessa história, chorou muito, porque acreditou que realmente José ele tinha morrido, que um animal tinha matado, sendo que José ele ia a caminho do Egito. E assim, como será que José ele estava se sentindo, sabe, diante dessa situação, com a tamanha crueldade de seus irmãos? Talvez ele
tenha pedido socorro ou perguntado aí a Deus, será que minha vida acabou? Ou talvez, será o que vai acontecer comigo de agora em diante, aí durante essa viagem até o Egito? Bom, a Bíblia, ela não descreve esse momento difícil aí da vida de José, mas nós podemos ter certeza que de uma coisa, que o Deus ali do seu bisavô Abraão, o Deus do seu avô Isaac e também o Deus do seu pai Jacó estava com ele. Então, o Deus, sabe, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele cumpriu todos os seus planos na vida de José, como nós vamos ver, nós estudaremos no decorrer desse trimestre a respeito da vida de José. A lição de hoje ela nos faz pensar que talvez nós estejamos aí passando por problemas parecidos com o de José, que aí pessoas próximas a nós querem nos fazer mal e que até oramos para Deus para que Deus ele resolva essa situação, mas até agora a solução ela ainda não chegou, a solução ainda não apareceu. Entendamos que por mais que a solução ainda Deus não deu a resposta, isso não significa que eu ou você devemos parar, que eu e você devemos desanimar, que nós devemos parar de buscar a Deus. A palavra de Deus ela vai dizer que tudo tem seu tempo determinado. E nós sabemos que Deus ele tem um controle de tudo. Sabe, nada foge das mãos do Senhor. Então tenhamos a certeza de uma coisa, que Deus ele está sempre conosco, Deus ele sempre estará conosco ao nosso lado em momentos difíceis e até nos momentos alegres. Independente do momento que estejamos, seja alegre, seja tristes, Deus está conosco, Deus está do nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando. Basta apenas nós confiarmos no Deus, confiarmos nesse Deus ao qual nós servimos, que quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, o Senhor ele nunca desamparou o seu povo, nunca deixou um filho desamparado. Sempre que o povo ali buscava o Senhor atendia. Então, o Senhor é o mesmo, o de ontem é o mesmo hoje. E se antigamente o Senhor ajudava os seus filhos, o povo buscava a Ele e o Senhor respondia, hoje o Senhor também faz a mesma coisa. Quando nós o buscamos, quando nós precisamos do Senhor, Ele está pronto a nos ajudar. Então, independente da situação em que estivermos, o Senhor Ele nunca nos deixou, nunca nos desamparou. Ele sempre está do nosso lado. Então, venhamos estar firmes, firmes, fiéis a Ele e que não venhamos parar. Basta apenas nós confiarmos no nosso Deus, que está sempre pronto aí a nos ajudar, a nos livrar, a nos proteger. Como nós lemos em Salmos, no nosso aí, exercitando a nossa memória. Então, que nós lemos, porque nós não devemos ter medo de nada. O Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos guia e nada foge do controle da mão do Senhor. Então, estejamos firmes, tá? E principalmente que sejamos testemunha de Cristo nesta terra, para que todas as pessoas ao nosso redor possam olhar para nós e também querer essa transformação, querer mudar de vida, querer uma vida transformada, uma vida entregue ao Senhor. Amém? Para que o reino do Senhor ele venha se expandir, ele venha crescer e que nós venhamos nos encontrar no céu, com muita alegria, com muita felicidade. Amém? Então agora vamos para a nossa atividade da lição de hoje, da lição 5. Lição 1, ela diz: escreva no balão o que você acha que José estava pensando enquanto estava dentro do poço. E depois, quando estava a caminho do Egito. Lembrando que a resposta dessa questão 1 é pessoal.
ok? Então, a primeira figura ficou assim. É o que ele pode ter pensado aí. Deus, será que a minha vida acabou? E na segunda figura, pode ser, o que será que vai acontecer comigo? Agora, a segunda questão, ela diz, complete a frase abaixo, utilizando as palavras que estão no poço. Bom, aí estão as palavras que serão utilizadas para estar completando cada frase, ok? A letra A vai ser completada com as palavras ismaelitas, depois com a palavra prata. A letra B com a palavra roupa de luto. E a letra C com a palavra Egito, depois a letra D com a palavra Rubem, a letra E com a palavra cabrito, depois a letra F com a palavra poço, depois a letra G com a palavra comer e por fim a letra H com a palavra pai e depois sangue. Agora a questão 3, ela diz: agora organize as frases da atividade anterior, que aí foi a nossa questão 2, que é a qual resolvemos agora, de acordo com a ordem em que ocorreram aí os fatos e reescreva a história. Então vai ficar assim. A primeira frase é aí a frase da letra G. A segunda é a letra C, a frase da letra C. A terceira, aí é a frase da letra F. A quarta é a frase da letra A. A quinta é a frase da letra D. A sexta é a frase da letra E. A sétima é a frase aí da letra H. E, por último, a oitava é a frase da letra B. Para encerrar, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai querido. Senhor, obrigada, Senhor Jesus amado Deus, pela tua palavra, Senhor. Pai querido, a qual nós podemos, Pai querido, aprender de ti, aprender os teus ensinamentos, Pai. Senhor, abençoa-nos, Senhor Jesus, abençoa cada família, Pai querido, a cada lar, Pai. E que a nossa fé, Senhor Jesus amado, em ti seja fortalecida. Pai querido, a confiança, Pai querido, Senhor Jesus amado, em ti, ela venha crescer a cada dia, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus amado Deus, a dizer não, Pai querido, ao pecado, a não ceder ao pecado, Pai querido, a dizer não às coisas que não te agrada, Pai. Senhor, mas que nós venhamos dizer sim, Pai querido, a tudo aquilo que agrada a Ti, que engrandece o Teu santo e glorioso nome, Pai, que Te glorifica, Pai. Senhor, Pai querido, nos ajuda, Senhor Jesus amado Deus, a nos dedicarmos mais a Ti, Senhor Jesus amado, a buscar a Ti, Senhor, que os nossos pensamentos, nossos corações, Pai, estejam ligados, Pai querido, nas Tuas obras, nas Tuas coisas, Pai querido. Senhor, e que venhamos, Pai querido, Senhor Jesus, exercer, Pai querido, nosso papel, Senhor Jesus amado, de filhos, de servos, Deus, Senhor. Que venhamos a testemunho, Pai querido, de Ti, nesta terra, Pai. Nos abençoe, Pai querido, e que a Tua graça, meu Deus, Pai querido, seja derramada sobre as nossas vidas, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos para todos sempre. Amém. Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um e até semana que vem. Deus abençoe a todos e a paz. Fiquem na paz. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use
pode